Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala a outro dia, e uma noite revela sabedoria a outra noite. Sem discurso e nem palavras, não se ouve nenhuma voz. Mas a voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus está armada uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são totalmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. E que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu não sei quantos aqui são como eu nesse sentido, mas eu gosto bastante de ler textos clássicos, antigos, e também gosto muito de ler mitologias, as mais diversas, da egípcia à grega, da babilônica às tribais. É sempre muito interessante ver como as pessoas explicam, ou explicaram ao longo dos séculos, as origens e as questões da vida. E recentemente eu li algo da mitologia grega e encontrei a história de um tal Procusto, que teria sido um gigante que viveu na época do herói Teseu, que foi quem finalmente o enfrentou e o venceu, livrando a terra de um período de tirania e de grande opressão. E uma das particularidades muito interessantes da história de Procusto é que, sendo ele um gigante muito temido, ele enredava e trazia para si as suas vítimas, assumindo uma postura de extrema hospitalidade. Recebia as pessoas na sua casa e as convidava para passarem a noite na sua casa. Lhes oferecia uma cama de ferro. Só que Procusto era um homem muito sistemático. Então ele queria que o visitante tivesse o tamanho exato da cama que ele oferecia. Se o visitante fosse menor, ele quebrava todos os ossos do visitante e o esticava. Se o visitante fosse maior, ele cortava as pernas do visitante. Tudo para o visitante caber na cama que ele oferecia. E essa história da mitologia grega foi usada muitas vezes por muitas pessoas para ilustrar essa nossa necessidade, muitas vezes, de fazer com que tudo e todos caibam nos nossos padrões. É uma tendência nossa, humana. Fazer caber, encaixar. Dar conta de enquadrar o que quer que nós tenhamos diante de nós
nos padrões, nos formatos, nos sistemas que nós já carregamos conosco. Nos lançamos a um relacionamento, mas queremos que a pessoa seja do jeito que nós achamos que ela deve ser e não do jeito que de fato ela é. Vamos trabalhar num projeto novo, mas queremos que tudo funcione do jeito que nós idealizamos e não do jeito que as coisas finalmente funcionam. Entramos em muitas crises por causa disso. Nada é do jeito que a gente queria. Então, quando nós temos alguma força, nós agimos como Procusto. Cortamos pernas, esticamos, damos um jeito. Tem que caber, tem que encaixar, tem que ser do meu jeito. O ser humano é um pouco insuportável nesse aspecto, porque deseja que tudo seja do seu jeito. A igreja tem que ser do meu jeito. O ministério tem que ser do meu jeito. O louvor tem que ser do meu jeito. Vamos esticar, vamos cortar as pernas, vamos fazer de alguma forma que caiba dentro do meu padrão. O outro tem que viver do jeito que eu acho que ele tem que viver. Por isso nos tornamos tão julgadores uns dos outros. Cama de Procusto. Se não encaixar do jeito que a gente acha que tem que ser, a gente corta mesmo ou estica mesmo. E às vezes a gente tenta fazer isso com Deus. Como Deus não cabe nas nossas caixas de pensamento e vida, nós promovemos cortes e esticamentos. Não somos nós que nos moldamos à sua palavra. Fazemos a palavra se moldar ao nosso jeito de viver. Fazemos cortes e esticamentos. Tem coisas que a Bíblia diz e a gente estica essas coisas para situações que não estariam contempladas nelas. Tem coisas que a Bíblia diz e nós simplesmente fingimos que ela não diz, cortamos fora. Para que Deus se molde a nós e não o contrário. Nossas religiões são camas de Procusto. Caixas pré-definidas nas quais nós encaixamos tudo aquilo que nos é dado pela palavra. Se ultrapassar os limites, corte fora. Se não chegar até onde queremos, estiquemos. Mas algum jeito a gente dá para que as coisas finalmente sejam como nós gostaríamos que fossem. E o maior prejuízo dessa nossa postura é que nós finalmente não conhecemos a Deus. Conhecemos doutrinas de homens, conhecemos esquemas humanos, conhecemos sistemas religiosos, mas não nos lançamos para uma vida de relacionamento e intimidade com o Senhor, que nos tire fora da caixa. Rubem Alves fala sobre isso, escrevendo sobre uma menina que vira e mexe era visitada por um pássaro dourado e encantado. Eu acho que dourado eu que estou dizendo, ele só diz que era encantado. A gente vai mudando as coisas. Estou adaptando a história do meu jeito. Uma menina que era visitada ocasionalmente por um pássaro encantado, que cantava lindamente para ela e alegrava o dia dela. Só que esse pássaro vinha quando queria. E a menina ficava com muitas saudades do pássaro e muito desejosa de vê-lo cantar. Um dia ela teve uma ideia. O pássaro chegou, pousou na sua janela, ela estava preparada. Fez uma armadilha para o pássaro, prendeu o pássaro e colocou numa gaiola. Tornou-se dona do pássaro. O pássaro agora estava com ela. Ela fazia o que queria com o pássaro, olhava para o pássaro quando queria. Mas o pássaro perdeu seu encanto. Já não voava mais e já não cantava mais. No começo da nossa vida cristã, nós estamos entusiasmados com o Senhor. Deslumbrados. Maravilhados, Deus é tudo, Deus é enorme, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, todos aqueles atributos, e nós queremos conhecer a Deus, temos sede da palavra, mas vai passando o tempo, nós vamos nos acomodando, e aí as coisas vão voltando a ser como eram, tudo tem que ser do nosso jeito, o pássaro perde o encanto, está na gaiola, nossa fé é engaiolada. Restringimos a adoração aos templos. Nossa leitura da Bíblia é utilitária.
Vamos ver o que Deus tem para falar para mim hoje em relação à prova que eu vou fazer daqui a pouco. Falta intimidade com o Senhor. Encanto, deslumbramento, lágrimas nos olhos, meditação, oração no quarto secreto. Oração é coisa que a gente começa a buscar quando precisa muito de solução e não de relacionamento. Quando é que a igreja evangélica de hoje ora para valer? Quando precisa de uma solução. E não como busca espiritual por um Deus que é, acima de tudo, amor. Eu me lembro de um texto que eu li há muitos anos, na verdade um livro chamado Teologia da Esperança, de Jürgen Moltmann. A teologia de Jürgen Moltmann revolucionou a minha maneira de pensar. O melhor livro que eu li em toda a minha vida é desse homem, chama-se Trindade e Reino de Deus, que é a sua tese de doutoramento. Era para se chamar Teologia da Libertação. Teologia da Esperança, Moltmann diz o seguinte: na antiguidade, as pessoas exerciam conhecimento por admiração. O sábio era aquele que, sobretudo, se mostrava um amante daquilo que queria conhecer. Mas, na pós-modernidade, o conhecimento se tornou uma relação de posse. A ciência conhece por manipulação e repetição. O cientista não ama o seu objeto, ele disseca o seu objeto. Nós temos até uma palavra que é usada para isso, que é a ideia de capturar. A gente diz, você captou? Havia um programa humorístico que o sujeito dizia, captei a vossa mensagem, capturei, eu tomei posse. A gente usa muito essa expressão até dentro da igreja, tome posse. Alguma coisa para pegar, para abrigar, para engaiolar. A partir de agora é meu. Esse tipo de conhecimento nos afastou do Criador. Porque Deus não pode ser capturado, não pode ser engaiolado, não pode ser enjaulado, não pode ser manipulado. Ele não responde de acordo com as nossas vontades. Ele é Deus. A nós cabe a sede do salmista. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. E refletindo sobre tudo isso, eu lembrei do Salmo 19. Porque o Salmo 19 é de uma riqueza extraordinária. Fala de um conhecimento diamante. Fala de um conhecimento de alguém que está estupefato com Deus. Ele fala de um conhecimento que só quem ama a Deus pode ter. Porque primeiro é um conhecimento que pode ser visto na criação. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz um discurso para o outro dia, e uma noite revela a sabedoria a outra noite, sem palavras, sem sons, sem nenhuma voz, contudo a voz pode ser ouvida, e por toda a extensão da terra ela se faz ouvir. Veja o que é quando uma pessoa consegue olhar para o mundo à sua volta e perceber Deus. Reconhecer Deus no detalhe, reconhecer Deus nas estrelas, reconhecer Deus na criação, reconhecer Deus na natureza, reconhecer que por trás de tudo isso há um Deus criador. Eu não preciso que tudo esteja dando certo para mim para acreditar em Deus. Eu não preciso de soluções pontuais para problemas circunstanciais para acreditar em Deus. Eu acredito em Deus porque não tem como olhar para tudo isso e não perceber que há um Deus. A glória de Deus está em tudo que o amante de Deus contempla. Os céus declaram a glória de Deus. O poder de Deus está em tudo que o amante de Deus contempla, porque o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A sabedoria de Deus. Recentemente eu li uma frase, atribuem essa frase a Einstein, mas eu nunca li nada do Einstein, não sei se a frase é dele mesmo. Na verdade, tem duas pessoas que disseram metade de tudo que o ser humano conhece, Einstein e Shakespeare. Tudo que você lê em algum lugar ou é de Einstein ou é de Shakespeare. E eu duvido que seja mesmo. Mas eu gostei da frase, independentemente de quem ela seja ou a quem ela pertença. Que há duas maneiras de viver a vida. Uma, acreditando que não existem milagres, e a outra acreditando que tudo é um milagre. O salmista é do segundo time. Tudo é um milagre. Você foi criado por um Deus poderoso, glorioso, sábio.
O salmista no Salmo 139 vai dizer: de um jeito maravilhoso o Senhor me entreteceu ainda no ventre materno. A vida é obra dos teus dedos. Há um salmista que diz isso: quando vejo os teus céus, se eu não estou enganado é o Salmo de número 8, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. De fato é o Salmo 8. Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? O problema é que talvez nós não olhamos mais o céu. Quanto tempo faz que eu e você não estendemos uma toalha numa noite limpa para ver as estrelas? Deus chamou Abraão para ver as estrelas. Abraão, olhe para o céu. E Abraão olhou. Abraão não estava em São Paulo, capital. Então ele via as estrelas. O Caetano Veloso cantou assim: da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Na música Sampa. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruzo a Ipiranga com a Avenida São João. Ele não estava em São Paulo. Ele olhou para o céu e viu estrelas sem fim. Estou vendo, Senhor. Deus diz para ele: conte. 1, 2. Senhor, não dá. Por que o Senhor quer que eu conte? É impossível contar. Deus diz para ele: porque como são numerosas as estrelas, assim será a tua descendência. Nós, inclusive nós. Deus por trás de tudo. Deus na origem de tudo. O amante não precisa de provas, o amante não precisa de argumentos mais elaborados, porque para onde ele olha, ele percebe, ele vê. Agostinho diria, como diz nas Confissões: proclamem todas as coisas que estão vivas. Não existimos antes de existir para que nos criássemos. Fomos criados e por isso devemos ser gratos. Uma igreja que consiga ver a mão de Deus em tudo. A primeira lição desse salmo é que a criação é uma fonte maravilhosa do conhecimento de Deus. Mas não para aí. Porque se parasse aí, nós teríamos que fazer uma ressalva e um reconhecimento obrigatório. Que por mais que a criação reflita a glória de Deus e o poder de Deus, e mesmo a sabedoria de Deus, existe um ramo na ciência hoje que fala em design inteligente para falar do universo, teses muito interessantes. Nós não poderíamos inferir a partir da criação algo a respeito do caráter de Deus. Por exemplo, ele é justo. Eu estou diante de uma cachoeira, de um rio caudaloso e transparente, límpido. Pássaros cantando lindamente. Um esquilo passa à minha frente com uma castanha entre os dentes. Uma pequena taturana começa a escalar a minha perna, mas a desgraçada é venenosa e me queima. E aí todo aquele cenário bucólico e lindo vira um pesadelo. E quando eu olho para o lado, o esquilo está na boca de uma onça, que o destroça, e o sangue jorra. Deus é bom? Que Deus é esse que faz uma taturana? Você já percebeu que você olha para a criação, você tem a impressão às vezes que Deus tem senso de humor. Mas tem coisas que você olha e diz: não, Deus não pode ser bom. Como é que pode existir uma situação dessa? Criança sofrendo e tudo mais. É por isso que o salmista, depois de dizer eu consigo ver Deus na criação, diz: mas eu também aprendo de Deus na sua revelação. E a partir do versículo 7 ele diz: a lei do Senhor. Vamos ler juntos versículos 7 a 9? Quer dizer, juntos não, porque temos traduções diferentes, mas apenas acompanhe comigo. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são totalmente justas. Veja, agora o salmista está mudando o foco do seu olhar e atentando para a revelação de Deus, para a sua palavra.
Se nós olhamos para a criação, chegamos à conclusão de que é um Deus glorioso, poderoso e sábio por trás de tudo isso. Mas o caráter dele nós conhecemos porque ele nos deu a sua palavra. A palavra do Senhor nos revela o seu caráter. A palavra do Senhor nos livra das nossas camas de procusto, de tentar fazer Deus caber nos nossos esquemas. Talvez por isso o inimigo tenha se esforçado tanto ao longo de tantos séculos para nos afastar da palavra de Deus e nunca foi tão feliz quanto hoje em dia. Porque houve um tempo na história, irmãos, em que se uma pessoa queria ler a Bíblia, ela não podia, porque não havia uma Bíblia para ela ler. Mas pior do que esse tempo é o nosso, em que há uma Bíblia para você ler e você simplesmente não lê. Não é pior isso? Você concorda comigo que é pior? Que é pior você não ter acesso do que ter acesso e não usar? Onde é que está minha Bíblia, amor? Antes de ir para o culto. Eu não sei onde é que você deixou. Esse diálogo eu estou inventando, ele não existe, ok? Eu estou inventando. Não sei onde é que você deixou. Eu deixei aqui quando eu cheguei da igreja domingo passado. Então devia estar aí. Pergunta para o fulano ou para a fulana se você não guardou. Fulano, você guardou a minha Bíblia? Eu pus lá dentro da gaveta. Pastor, eu posso ter lido na internet. Esse é irmão desse. Claro, não estou querendo criticar vocês. Estou dizendo que quando nós amamos a Deus, a palavra se torna objeto da nossa sede. Veja como o salmista se refere. Versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro. As nossas prioridades nesse sentido não estariam invertidas? A palavra de Deus para nós é mais desejável do que o ouro. Para mim, será que ela é mais desejável do que o ouro? Mais doce do que o mel? Eu gosto de uma boa comida, você gosta também? Gosto de um bom restaurante. Meu sonho profissional era ser jurado de um desses programas de culinária. Um dia me perguntaram, pastor, o que você sonha para o futuro? Eu falei, meu sonho número 3 é ser pastor. Meu sonho número 2 era ser escritor. Meu sonho número 1, jurado do Top Chef. Amo comer. Embora não pareça, né? Magro. Não tem nada mais gostoso do que você saborear um prato bem feito, não é? Saborear a palavra de Deus. Saboreá-la. Degustá-la pelas manhãs como um desjejum. Porque Jesus disse, não é só de pão que vai viver um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As religiões criam seus sistemas e doutrinas, e os evangélicos nunca foram tão criativos em toda a história. A palavra já não é mais o nosso guia confiável. Calbart escreveu há muito tempo já, primeira metade do século passado, muito antes de pós-modernidade, neopentecostalismo e teologia da prosperidade. Nós já não confiamos mais no poder da palavra de Deus e por isso julgamos ter que ajudá-la com programas e ideias criativas que nada mais são do que um atestado da nossa falta de fé na fidelidade de Deus. Tenho um desejo profundo de despertar em você um novo amor pela palavra de Deus, a revelação de Deus, o conhecimento do caráter de Deus. Jogue essa cama de ferro fora, você não precisa dela. E por último, daria para falar tanta coisa nesse salmo ainda. Terceiro, primeiro conhecimento que vem a partir da criação. Segundo, conhecimento que vem a partir da palavra. E terceiro, o conhecimento que vem a partir da experiência pessoal com Deus. Porque quando eu me torno aberto ao conhecimento de Deus que vem de tudo que está à minha volta e sobretudo ao conhecimento que vem da sua palavra, o seu caráter revelado na palavra, a minha vida se torna também uma vida que ensina, na qual eu posso aprender, se torna um exemplo de tudo aquilo que Deus pode fazer. Veja como o salmista continua. Versículo 11. Por elas o teu servo é advertido. Por que eu creio na eficácia da palavra? Porque a minha vida é colocada no eixo. Quem pode discernir os próprios erros? O salmista aqui está falando da sua profunda necessidade de Deus. Absolve-me dos que desconheço.
guarda o teu servo dos pecados intencionais. Uma outra versão que talvez alguns aqui tenham sobre o colo, diz, também da soberba livra o teu servo. Quantos têm essa versão? A ideia aqui é de uma vida autônoma. Pecados intencionais, soberba, orgulho, juntos nesse pacote significam o seguinte: o salmista entende que nele há um desejo profundo de viver independente de Deus. Por isso soberba ou pecado intencional, daquele que eu digo, eu vou pecar porque eu não ligo para isso. Eu não quero saber de Deus. Eu quero viver a minha vida por mim mesmo, por minha conta. Se eu ficar livre disso, olha o que o salmista diz: serei íntegro e inocente de grande transgressão. E que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Não é Deus que tem que ser agradável a mim. Eu não tenho uma cama de ferro. Eu que tenho que ser agradável a Deus. Romper nessa manhã com o nosso desejo de uma fé que se enquadre, que nos agrade, que atenda aos nossos anseios e fazer da nossa vida um tributo de louvor e adoração a Deus, que é digno. Senhor, que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti. Eu quero passar pelo teu crivo e não o contrário. É a vida que fala de Deus também. Essa vida fala de Deus. A vida que reflete a necessidade que tem de Deus. A vida que reflete o desejo de ser íntegro e inocente da transgressão do orgulho. A vida que reflete o desejo de adoração e de se tornar vida agradável no altar de Deus. Essa vida também fala de Deus. E aí, a questão que se impõe, que a minha vida e a sua vida podem ser a Bíblia, que as pessoas que convivem conosco estão lendo. Eu ouvi essa frase quando eu tinha 18 anos, de um professor de escola bíblica. Ele disse, a sua vida pode ser a única Bíblia que alguém está lendo nesse momento. Que Bíblia essa pessoa está lendo? Uma cama de Procusto, com gente esticada, cortada. Quando Teseu venceu o Procusto, amarrou o Procusto na transversal na sua cama. E aí cortou-lhe os pés e a cabeça. Porque me parece que é assim que tem que ser. Cortar todos os pensamentos que enquadram e que nos afastam mais do que aproximam. Cortar os pés que nos levam para longe e que nos fazem acreditar que podemos andar sozinhos. A minha vida pode ser a única Bíblia que alguém esteja lendo nesse instante. Que Bíblia está lendo? E aí, meus irmãos, eu não poderia terminar essa mensagem sem falar da maior fonte do conhecimento de Deus de todos os tempos, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Deus Criador, cuja glória está estampada nos céus, cujo poder está estampado no firmamento, cuja sabedoria é discursada de um dia para o outro e de uma noite para a outra. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus Criador, não como o relojoeiro do empirismo inglês, que fez o seu relógio, deu corda e deixou-o rodar sozinho. Não. Deus Criador em visita à sua criação. Jesus é o Deus Criador pisando esse chão. Aleluia por isso. Vivendo entre nós. Dizendo, eu me ocupo de vocês. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ele é a palavra que se fez carne. No princípio era aquele que é a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Filho de Deus. A revelação é Jesus. E é Jesus quem faz da nossa vida uma experiência de revelação da vida de Deus. O apóstolo Paulo disse, vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus,
Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.